Bom dia, eu quero agradecer à professora Marina por esse convite e espero que a participação, junto com vocês, nesse debate, nessa oportunidade de refletir suicídio, seja muito importante e definitivo para cada um de nós. A questão do suicídio entrou na minha vida de uma forma, de uma fatalidade e, de certa forma, eu me vi como médica fazendo parte das estatísticas. Nós temos que lembrar que no Brasil uma morte de suicídio acontece a cada 45 minutos. Então, no fim do dia, nós temos 3 times de futebol por suicídio. A epidemia é uma epidemia calada, porque até agora nós tivemos muita dificuldade de trazer isso dentro da população, dentro da cidadania, e a mídia também está mudando muito o seu papel nessa divulgação dessa situação, não através dos casos midiáticos, banalizando um pouco ou às vezes muito essa situação, mas a ideia agora é trazer informações que sejam pertinentes à prevenção do suicídio. Então, esse contexto do suicídio e do impacto que isso causa na família, nós sabemos que a cada um suicida, entre 3 e 5 pessoas vão ficar extremamente afetadas, doentes, e o risco de suicídio subsequentes também é muito alto. Eu também descobri isso e não foi nada confortável pela fatalidade que essa situação apresenta. O impacto emocional gera uma questão séria de que quem nós vamos ser depois que nós convivemos com a cara da morte. No luto e nos lutos por mortes, por doença, por acidente, por outras fatalidades, é um tipo de luto. Mas o luto pelo suicídio, ele vem carregado de emoções muito sérias, principalmente a questão da culpa. Todos se sentem culpados e achar o algoz, achar o carrasco desse auto-homicídio leva muitas vezes a uma busca bastante doentia. Ninguém é culpado, todos nós somos vítimas do que está acontecendo. Nós no luto, por conta de suicídio, e a culpa que isso traz dificulta muito a elaboração desse luto, e a família sobrevivente, e no caso eu vou falar um pouco mais de mim mesma como médica e como psiquiatra, é terrivelmente drástico. Durante bom tempo eu questionei se eu poderia ou não continuar trabalhando com psiquiatra, porque eu me sentia completamente acusada de negligência, de imperícia, de imprudência, porque eu não percebia os sinais, os indícios de que o meu filho estava doente mental. Apesar de insistir com ele que ele buscasse fazer uma terapia e buscasse ajuda profissional, ele não validava isso, ao contrário, debochava dessa minha dedicação, dessa minha percepção, dizendo que como psiquiatra eu via só loucos na minha frente, debochava do meu papel profissional de uma forma bastante sarcástica, ele era muito irônico. E infelizmente o fato aconteceu. Eu também não tinha ideia de que ele sofria de enxaquecas muito graves, a ponto dele às vezes pedir ajuda para ir ao pronto-socorro, mas o nível de alcoolismo que se seguiu a essa situação amortecia e disfarçava o quanto ele sofria,
Mas nós sabemos que o alcoolismo e as dependências químicas, de maneira geral, associadas a quadros depressivos, são responsáveis por mais da metade dos suicídios. E o alcoolismo é um transtorno gravíssimo de dependência química, além das outras drogas, que é devastador, inclusive, para o cérebro, para os nossos neurônios. Outra questão séria é o Felipe que eu descobri, que eu encontrei depois do suicídio. O Felipe vivo era né? Eu amava o Felipe vivo, saudável, gozador, inteligente, sarcástico. E depois de morto, tem uma pergunta trágica, porque a gente descobre um novo filho, né? E como amar um filho morto, depois que a gente viu a cara da morte. O Felipe morava sozinho, ele tinha o seu próprio apartamento, ele era funcionário público, e a partir da invasão desse território, nós fomos descobrindo muito sobre o Felipe, bastante doente. Ele deixou diários escritos em cadernos, e a partir da descoberta e da leitura do último diário, que são os últimos 3 anos da vida dele, aí a gente se dá conta que era uma pessoa bastante diferente daquela que eu convivia socialmente aos sábados e domingos. O Felipe, que apresentou-se depois da morte, tinha escondido quadros embaixo da cama. Ele pintava de forma diletante, nunca se aproximou de nenhuma cultura própria, nenhuma didatismo. Ele era autodidata e esse foi mais um dos truques que ele achou para falar sobre a sua própria situação. A maioria dos quadros pintados em telas ou até em tábuas que ele catava na rua, às vezes, como nós descobrimos, transmitem muito dessa situação, porque eles estavam todos escondidos, embaixo do colchão, embaixo da cama, enrolado dentro de armários. E eu nunca tinha estado na casa dele, e jamais tinha entrado nos quartos dele de forma a vasculhar nada. O máximo era levar um edredom novo, um travesseiro novo, esse sigilo, esse segredo permaneceu até nós desvelarmos o quanto isso carregava de um Felipe bastante doente. Nesse caso, né, e nessas circunstâncias surgem outros lutos. O luto da própria família, a família que morreu. O meu outro filho passou por um quadro muito grave psiquiátrico, de síndrome de estresse pós-traumático, com revivescências, porque nós é que encontramos o Felipe, eu, ele e mais um amigo. Então ele via o Felipe, muitas vezes nos pesadelos, na rua. Ele não conseguia conciliar o sono, porque a imagem do Felipe morto o incomodava. Como uma pessoa enlutada, uma mãe enlutada vai ajudar o outro filho enlutado e traumatizado. A questão também que a gente precisa levantar nós tivemos apoio, nós corremos a buscar apoio técnico, inclusive, para que nós pudéssemos suportar aquilo tudo que estava nos acontecendo. Uma questão um pouco falada, mas extremamente grave, é a burocracia da morte. Como ela nos invade e nos ataca. As pessoas lidam com pessoas enlutadas de uma forma completamente insensível, seja através dos documentos que são exigidos, seja através das declarações que nós precisamos fazer, seja através do próprio processo de inventário. São muito poucos os que realmente dizem: eu sinto muito pelo que aconteceu com vocês. A forma é
bastante insonsa, para falar uma palavra menos drástica. E outra questão, né, muito séria. A gente sabe como amar um filho vivo. O filho vivo está presente, está ali no dia a dia, tem as suas necessidades, as suas queixas, os nossos convívios, mas e como a gente ama um filho morto? Inclusive um filho desconhecido, né? E a partir dessa situação, nós fomos então reconhecendo o tamanho dessa fatalidade. Médicos, e dentro da medicina, os médicos psiquiatras são muito debochados, né? Nós somos os médicos os loucos, e só vai no psiquiatra quem é louco. Então, dentro da medicina e dentro dos médicos, os suicídios entre médicos ocorrem mais em médicos psiquiatras. E nas mulheres? Talvez porque nós nos aproximamos diariamente, cotidianamente, desses eventos e dessas fatalidades extremamente destrutivas da essência humana, né? Bem, em função de todas essas coisas, dessas situações, eu me tornei uma autodidata em suicídio. E eu nem sabia que existia um campo de ciência chamado suicidologia. E não é privilégio da medicina, muitos são sociólogos, antropólogos, serviço social e, além disso, alguns médicos. E eu passei a ler de forma compulsiva sobre suicídio. E algumas das pessoas que me ajudaram a superar isso também foram através dessas leituras. O professor Bertolotti, os trabalhos deles na Organização Mundial de Saúde, me ajudou muito a entender o quanto isso era extremamente grave, presente na nossa existência, inclusive com os cidadãos, né? Nós convivemos com isso. Quantos acidentes de automóvel são causados por alcoolismo? E quantas dessas mortes não deixam de ser suicídios? Outra pessoa, outro professor, outro colega, muito presente na minha vida naquele momento, e de certa forma é um amparo a gente se enveredar sobre o assunto até poder acolhê-lo intelectualmente para ajudar no raciocínio do que estava acontecendo, foi o professor Neuri Botega. E os trabalhos que ele fez na Unicamp. Eu tenho muitas pessoas a citar, mas uma coisa que foi chamando muito minha atenção é que na medida em que eu procurava falar ou espontaneamente perguntava: e o Felipe, como ele está? Faz tempo que eu não vejo. Onde será que ele se meteu? E eu falava: o Felipe morreu. Nossa, morreu do quê? Ele estava doente? E eu falo: não, infelizmente ele veio a se matar. As pessoas falam: eu não acredito. Nossa, o Felipe se matou? Mas ele era tão alegre. Pois é. Então, esse cotidiano de entrevistas, né, de notificações póstumas, né, da morte, levam a um cotidiano de vivenciar esse conviver com a morte. Hoje, nós estamos aqui no dia 27 de maio de 2017, já fazem quase 5 anos, mas o Felipe está mais vivo do que morto. E achar um novo significado para a vida. Qual é o papel, né, dessa fatalidade, que nós possamos fazer um processo, um exercício de renascimento? Então eu passei a procurar como é que as pessoas sobrevivem, como elas acham novos sentidos para a vida. Eu tive algum contato de leitura
da história e do material do Viktor Frankl há muitos anos atrás, a logoterapia. E não por acaso, né, como a gente sabe, as coisas têm uma sincronicidade, foram ocorrendo alguns eventos pessoais, sociais, psiquiátricos, e no Congresso de Psiquiatria de 2014, eu vi uma palestra sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida. O André Trigueiro estava presente, e logo em seguida, no outro ano, em 2015, ou 2016, agora 2015, ele lançou o livro dele, né? Viver é a melhor opção. Justamente na época, eu também estava lançando o último diário do Felipe, transcrito quase que literalmente, e aconteceu de nós nos encontrarmos em alguns momentos, ele com o livro dele, eu com o meu livro, e aí nós estabelecemos uma convivência, e em seguida eu também soube que muito do que ele trabalha tem uma repercussão importante no CVV. Em abril do ano passado, eu achei um posto um posto de atendimento em Jundiaí, que na época não tinha esse nome, CVV. E a partir de uma nova situação, de novas sincronicidades benéficas e bem-vindas, nós conseguimos fazer o treinamento, eu digo eu agora, pessoalmente, e me tornar também uma voluntária do CVV, o que tem me ajudado muito, né? Porque a gente pensa que vai ajudar os outros e acaba se ajudando muito, justamente pelo convívio, pelo treinamento que tem tido, que valorizou muito a minha vida. E o meu outro filho, né? Vamos voltar um pouquinho lá. Ele com todos aqueles sintomas apavorantes do estresse pós-traumático, ele foi atendido, acolhido, tratado, pediu ajuda, mãe, eu quero viver. E a partir dessa decisão, passou também por um outro processo diferente de buscar uma nova vida, de buscar uma renovação. Na verdade, ele foi buscar reviver. Então, nós, a aliança aí, mãe e filho, né, achou sentidos para a vida. E a minha família? Como a minha própria família acolheu essa convivência? Nenhuma família fica igual. A família enlutada, nuclear, ela se torna uma família difícil. Como é que as pessoas da família acolhem tanto luto, tanta dor, tanto sofrimento? Também não é fácil. As pessoas mudam muito e... Pode parar. Bem, finalizando essa fala, eu vou falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que a Organização Mundial de Saúde definiu como mês da prevenção do suicídio. Prevenção. Promoção de saúde e prevenção. No passado, durante 16 anos, eu fui médica sanitarista e tive o privilégio de aprender bem o que é promoção de saúde mental e o que é prevenção do transtorno mental. Essa fala tem muito a ver com esse ano. O lema da Organização Mundial de Saúde é: vamos falar, vamos conversar, vamos. Temos muito o que conversar. Não é uma tarefa fácil. As emoções afloram, nós nos tornamos muito mais sensíveis, principalmente nós, que passamos por essa experiência, mas somos nós mesmos que temos que ir às ruas. O ano passado, o CVV
e mais a comunidade de Jundiaí e mais a mídia de Jundiaí foi extremamente engajada para que a gente pudesse ir para a rua, né? Tá na moda ir para a rua, e ir para a rua para conversar, ir para a rua para falar sobre essa questão. E a cada vez que a gente aborda uma pessoa e fala, olha, nós somos do CVV, nós estamos falando sobre a prevenção do suicídio, da necessidade de conversar, está aqui o nosso número de telefone, está aqui o nosso e-mail, está aqui o nosso chat. As pessoas falam, sabe, eu também tenho pessoa na minha família que já se matou. Meu sobrinho, minha irmã, um tio, um parente às vezes muito próximo. E como é importante essa oportunidade de falar. Todo ano, em setembro, os quadros são expostos. Durante 2 anos nós fizemos a exposição na Biblioteca Municipal de Jundiaí e talvez esse ano também. Os quadros são muito impactantes e falam por si mesmos. Eu quero agradecer de novo essa oportunidade, me colocar à disposição de vocês. Vamos conversar. Muito obrigada.